Olá! Hoje estamos mais uma vez aqui para estudar a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 12 do livro de Levítico. É um capítulo curtinho, então use como compensação, porque já aviso que o próximo capítulo, o capítulo 13, vai ser um pouco mais longo, mas um pouco menos aqui, um pouco mais ali. O importante é estarmos estudando a Palavra de Deus. E vamos aos pontos de destaque na leitura desse capítulo. O primeiro deles é que esse capítulo vem tratando da purificação de uma mulher após o parto. Então, quando uma mulher dava à luz um menino do sexo masculino, ela ficava impura durante 40 dias ao todo. Aí o texto vai falar que seriam 7 dias de impureza e mais 33 dias de um processo de purificação. Mas na verdade é que nesse processo de purificação, ela também comportava-se como uma pessoa impura. Ela não podia participar de congregações religiosas, comunidades sociais, não podia ser tocada. Então, a gente não deve confundir essa questão de impureza, e aí veremos várias impurezas ao longo desse livro de Levítico daqui para frente. A gente não deve confundir impureza com pecado, porque essa impureza não era exatamente uma quebra de algum mandamento, de alguma ordenança, que é a característica de um pecado, mas sim era alguma situação em que a pessoa precisava manter um certo distanciamento social. Então, essa lei das impurezas meio que era para garantir a não contaminação da sociedade. Então, nesse caso aí, quando a mulher dava à luz, ocorria saída de sangue, ela ficava no momento fragilizada, então até para a proteção da mulher, ela ficava nesse período que, se você olhar, acaba muitas vezes sendo repetido hoje em dia como o período do resguardo. A mulher ficava ali quietinha, não podendo ser molestada, não podendo fazer atividades vigorosas. Então, Deus estabeleceu isso, restrições durante certo período, para que a mulher pudesse ter esse momento mais tranquilo após o parto. O segundo ponto de destaque é que é interessante a gente perceber que aí no versículo 5, se fosse uma menina do sexo feminino, o tempo era dobrado. Em vez de 40 dias no total, eram 80 dias no total. Que aí a Bíblia fala de 14 dias mais 66 dias. Mas por que isso? O motivo não é esclarecido pela palavra de Deus, mas a gente pode supor algumas coisas. Primeiro, que a sociedade dava muita valorização a meninos do sexo masculino. Então, quando a mulher, lembrando que na época não tinha ultrassom, ela não sabia a questão do sexo do menino até o momento do parto. Quando via-se que era uma menina, muitas vezes a sociedade reagia do tipo: murchava, era uma menina. Aquela alegria que se fazia pela questão do filho de um descendente era meio banalizada, meio passado por alto. Então, a gente supõe-se que esse período valorizava um pouco mais a menina, no sentido de que ela passava mais tempo com a mãe. E também para impedir novas relações sexuais durante mais tempo. Porque, como eu falei, a ânsia era por meninos do sexo masculino. Então, o marido, ao saber que a esposa deu à luz uma menina, ele podia querer logo fazer relações sexuais para ter um menino. Então, a mãe ficava protegida por mais tempo de resguardo. E aí, à primeira vista, o que pode parecer um castigo, uma discriminação com relação à mulher, com relação a crianças do sexo feminino, pode ser também ser percebido como ficar mais tempo junto do bebê. Então, podemos mudar esse foco,
ponto de vista. E o terceiro ponto de destaque nesse capítulo é que após esse período de resguardo aí, que a mulher ficava impura, ela devia se dirigir junto com a família, né, até o santuário para apresentar animais como sacrifício, para ser purificada. E embora uma dessas ofertas se refere a um holocausto e a outra como oferta pelo pecado, a gente também não pode supor que dar à luz filhos seria pecado. Mas não. Isso se trata do tipo de oferta, em que, na verdade, o sacerdote comia da oferta. Lembra lá que aprendemos dos tipos das ofertas? O holocausto era completamente queimado, ofertas pelo pecado e pela culpa aspergia um pouco do sangue do sacerdote, comia da oferta, e ofertas pacíficas, em que o próprio ofertante participava ali da oferta. Então, a gente percebe que a partir dessa cerimônia, a mulher marcava ali o fim do período de resguardo e a mulher passava a ficar pura e retornava ao convívio social. E também ir ao santuário para esse momento também era uma forma de agradecer a Deus por mais uma vida que Deus havia dado à sociedade. Então também era um momento de celebração e agradecimento a Deus.